Fala pessoal, estou aqui para convidar você para estar fazendo parte do PantaCast, onde que conta um pouco da minha história, onde conta um pouco da minha trajetória desde o início até hoje. Então, não perca, porque tem a parte empresarial, a parte espiritual e tem tudo que você precisa talvez para poder cortar alguns ciclos na sua vida, de alguns erros que eu cometi, que você não precisa cometer, ok? Então, não perca esse episódio. Meu nome é Alexandre, eu fui criado aqui em Morrinhos, fui nascido, né, e criado aqui em Morrinhos. Meus pais são daqui, minha família toda é daqui. Então, eu venho na base, venho do futebol, sempre gostei de esportes. Fui jogador de futebol por um tempo. Joguei na categoria de base do Morrinhos, joguei no São José. Depois disso comecei a trabalhar, né? O primeiro serviço que eu tive aqui em Morrinhos foi em serralheria, onde que eu aprendi a soldar. Lá no final você vai entender tanto que é importante a gente dar valor nas pequenas coisas quando a gente está começando. Depois disso, eu comecei a trabalhar no ramo de eletricidade, né? Fui estudar um pouco sobre eletrotécnica, fiz um curso de eletrotécnica e comecei a trabalhar na parte elétrica, como rebobinador de motor e transformador elétrico. Foi aí que a gente. Inclusive, aqui na sua fazenda eu já fiz alguns Muito serviços. motor. Não, foi aí que a gente conheceu, né? Foi que a Foi gente fez. através do Marinaldo ali. Aí a gente, através desse processo de elétrica, eu trabalhei muitos anos com transformador e motor, lá no Marinaldo, né, em transformadores. Conheci a minha esposa, né, nesse processo. A gente noivou e se casou, né? Nessa parte eu já trabalhava no Marinaldo ainda. E tive uma oportunidade de ter o meu próprio negócio, né? Igual todo mundo sonha, né, em ter um próprio negócio. E minha cabeça sempre foi de investidor, de querer ter o meu próprio negócio. Crescer mesmo. Crescer, justamente. Aí eu peguei e abri uma empresa para mim no mesmo segmento, pensando assim, Já sei a profissão. sei a profissão, sei o serviço, vai ser moleza para mim, né? Uhum. Só que eu quebrei a cara, não é bem assim. E na verdade você viu uma lacuna que na verdade você não quis competir, né? Tinha muito serviço. Tinha muito Como serviço. assim tem em Morrinhos? Tem muita demanda para pouco serviço prestado. Justamente. Então, se hoje esse ramo de motores, a gente sabe que quando dá problema, às vezes você não tem o imediato. Por quê? Porque existe uma demanda muito grande de enrolar bomba, motor, principalmente irrigação, essas coisas. Então existe espaço no mercado de crescimento. Justamente. Aí eu tive essa visão, mas eu apenas como um empregado. Não tinha expertise de um empresário. Então foi aí que foi o meu primeiro desafio. Abri a empresa, a minha esposa tomava conta da parte de administrativo e eu na parte de frente ali na mão de obra. A gente ficou 4 anos, foi 4 anos de luta, de muito aprendizado, onde que lá eu acredito que foi a base do que a gente é hoje. Então, tudo na vida que passa na vida da gente não é desperdiçado. Então, a gente ficou lá por 4 anos, a gente teve uma proposta de ir para Mato Grosso, trabalhar com lavoura, igual eu já também morei muito tempo em fazenda, meus pais vêm da fazenda, meu irmão, então eu tenho uma afinidade ali também com máquinas, né, agrícolas. Eu tive uma oportunidade de ir para o Mato Grosso e aproveitei essa oportunidade. Só dando uma pausa, se você pudesse me falar do que você errou na sua primeira empresa, como empresário, saindo do CLT e indo para o ramo empresarial, quais que eram os pontos que você me falaria que foi um grande erro que, se hoje você pudesse reparar, às vezes teria dado certo o negócio? Um dos grandes erros que eu errei de não colocar especialistas em cada área. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Por um grande tempo eu fiquei eu mesmo tomando parte da conta do financeiro. Por exemplo, entrava um dinheiro, eu sabia que tinha que pagar, mas entrava o dinheiro, entrava no meu bolso, ia lá, pagava o que tinha que pagar e o resto, para mim, era lucro. Eu não tinha, por exemplo, reinvestimento, por exemplo, eu não tinha noção de que tinha imposto, eu não tinha noção de nada disso. Então, eu queria apenas, entrava o dinheiro, eu sabia que tinha que pagar, e lá e pagava o que sobrava, eu pensava que era meu. Uhum. Só que esse processo vira uma bola de neve, e não é bem assim. Então, tipo, tem que separar, ter um profissional, na verdade. Se você não domina a parte financeira, você contrata uma pessoa que saiba, e por mais que talvez você vai falar, eu vou pagar ela R$ 2.000 por mês, dinheiro poderia estar entrando no meu bolso, ou poderia estar saindo 4 por falta de conhecimento e tá saindo
por outras áreas ali que você nem imagina por onde esteja. Um dos erros meus foi esse. Outra coisa, compra. Procurar comprar, porque a gente ganha não é na venda, a gente A ganha venda é o produto que... o preço que está no mercado. Né? Justamente. E outra coisa, valorizar o seu trabalho. Porque não é preço, você tem valor. Então, tudo que você for fazer, você tem que ter valor no que você faz. Não fazer as coisas por preço. Entendi. De querer concorrer. Então, tipo, você tem que ter o seu valor e o seu valor, se as pessoas quiserem pagar, tem que ser o seu valor, não o preço. É porque você já foi uma precificação e você já calculou o que ele te custa, né? Geralmente ninguém bota uma margem exorbitante, porque até mesmo não vende. Não vende, justamente. Mas a partir do momento que a precificação é correta, e de valor, exemplo, assim, que você precifica pela qualidade, pela durabilidade, tempo de entrega, então isso tudo gera valor, né? Gera valor no produto. E aí, quando se precificou entendeu isso, já era tarde um pouquinho. Já era tarde. Aí foi a primeira vez que a gente foi fazer um balanço e eu pensava que eu estava bem e eu fui fazer o balanço, a empresa, eu vendi ela para pagar tudo que eu estava devendo, fiquei no 0 a 0. Então a empresa estava tudo empatada. Então eu pensava que eu estava com dinheiro, mas na hora que eu falei assim, agora eu vou vender porque eu tinha uma oportunidade de trabalho que eu vou ganhar bem. Eu falei, não, agora eu vou juntar um dinheiro, vou pegar a empresa, vou vender e vou capitalizar e vou investir em outra coisa. Na hora que eu fui fazer isso, eu fui pagando, como eu falei, não tinha controle de nada, fui pagando, na hora que eu terminei de pagar, acabou o dinheiro. Aí ficou no 0 a 0. Meu Deus. E os acertos? Porque teve acertos também. Você aprendeu com os acertos também. Teve alguns acertos que você falou, não, cara, nesse ponto eu não errei. Sim, um dos acertos que eu acho que eu me orgulho de falar é pela qualidade. Porque tudo que a gente ia fazer, a gente fazia com bastante qualidade. Nunca ficou com miséria, por exemplo, de material. Talvez pode ser até por isso que o lucro era pouco, não sei. Mas dali eu tirei muito acerto, por exemplo. Vixe Maria, lá da Casa dos Motor, eu tenho pouca lembrança, que tem muitos anos. Você teve, assim, acho que ali você também pode falar as amizades, né? Porque você foi construindo, exemplo, assim, vários serviços, e como você entregava o serviço, você foi criando amizades sólidas, né? A pessoa foi te confiando. Tipo, o Alexandre é um cara que presta o serviço correto. Depois pega uma faquinha lá pra mim, também. Pega uma faquinha só pra mim abrir esse trem aqui. Tô experimentando tudo. Aí você pode ir falando, tipo assim, não. Então vi que lá que acontece. As amizades. E aí, nesse ponto que você teve lá na Casa dos Motores, então na Casa dos Motores você aprendeu que nem só dificuldade também teve pontos e acertos. Esses acertos, você pode falar algum ponto que você teve um acerto assim que marcou sua caminhada? Nossa, lá foi tanta luta. Lá teve mais erro do que acerto, cara. Ali foi. Você tem uma noção que eu não lembrei de nenhum. Falar assim, não, ali não, foi top. Não tem, cara. Não tem. Não tem, você acredita? Cara, ali foi uma caminhada de aprender com erro. Foi, cara, ali foi. Nossa. Aprender com erro. Agora, com a Leaderfit a Brasil Game, meu Deus. Ali tem história. Boa. Da Black Shed. E aí vai me falando um pouquinho da história sua, então, pós Casa dos Motores. Aí você olhou uma oportunidade. Eu cheguei no Mato Grosso, um amigo meu, o William, ele já treinava CrossFit, aí ele me falou um dia, cara, vamos treinar CrossFit? Eu falei, cara, isso aí... E você foi pro Mato Grosso a convite de alguém? Fui, de um amigo meu. Ou foi alguém te aconselhou? Falou, cara, vai buscar a vida no Mato Grosso? Não, um amigo meu, ele comprou uma fazenda lá. Certo. E ele falou, Alexandre, e os pais dele, a gente tinha uma afinidade muito grande, eu com ele, com os irmãos, e com o pai dele, que é o Sebastião. E ele me convidou, o pai dele me convidou, Alexandre, olha, tô indo pro Mato Grosso, é um desafio pra gente. Então, tipo assim, eu vejo você como um dos amigos dos meus filhos, e lá a gente vai passar por momentos difíceis lá, porque a gente vai só. E eu queria te convidar para você ir junto para fortalecer. Essa foi a real. Para fortalecer a gente lá. E assim eu aceitei a oportunidade que ele me deu e fui junto.
Só que eu cheguei lá, não era nada do que eu pensava. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu vim parar? Mas foi tempos bons. Lá eu tive muito aprendizado, inclusive com o Sebastião. É um cara empreendedor, é um cara muito inteligente. Ficou quanto tempo lá? Fiquei 1 ano. 1 ano. Um cara muito inteligente. Inclusive ele faleceu, né? Sebastião Graia. Sol a sol. Sol a sol. E lá onde que eu comecei a treinar o cross com o William, que é o que me apresentou o cross. A gente montou no fundo da casa lá uma barrinha, montou umas anilhas lá de ferro, de grade, e ele começou a me ensinar os primeiros movimentos. E lá um certo dia, eu e minha esposa, a gente sentado no quintal de casa, 10 horas da noite, eu e ela olhando pra cima, eu falei pra ela assim, a gente vai embora pra Morrinhos e eu vou montar um box de crossfit. Ela olhou na minha cara e falou, o que é isso? Box de crossfit? Eu falei, eu não sei, eu vi na internet que chama box crossfit, mas só sei que eu vou montar um box crossfit e vou fazer faculdade e vou começar a dar aula. Então lá eu profetizei aquilo lá e estava no meu coração. E assim a gente fez. Vim embora, por todo mundo me conhecer aqui, saber da minha pessoa, eu bati na porta do Marinaldo novamente, ele me empregou novamente, no mesmo serviço que eu deixei, abri outra empresa no mesmo segmento, mas eu nunca deixei que emprego ou qualquer outra coisa atrapalhasse as minhas amizades. E voltei, as portas estavam abertas para mim, comecei a trabalhar de novo, e falei para ele, quando eu comecei a trabalhar para ele, eu já falei, Marinaldo, estou trabalhando com você, mas o meu propósito é montar um box crossfit, então não anima não, irmão. Não vai ser por muito tempo. Você tá me ajudando. Eu sei que você tá me ajudando, mas eu tenho um propósito agora. Enfim, trabalhei com ele, fiz as minhas especializações, fui para o Rio de Janeiro, fui pro Espírito Santo, fiz todas as especializações e o dinheiro que eu tinha foi a conta de fazer as especializações. Aí agora eu falei, meu Deus, como que eu vou montar agora o box? Agora eu sou uma pessoa capacitada, mas eu não tenho dinheiro para montar o box. Aí eu, no início, eu falei, gente, eu vou arrumar um sócio. Aí eu falei, não vou arrumar um sócio não. E trabalhando, pensando, um dia eu indo para fazer um serviço pro Marinaldo lá na Uruaçu, na usina, em Uruaçu. Eu dentro do carro, falei, veio uma voz em mim e falou assim, você tem uma casa. Eu falei, rapaz, é minha casa, vou vender minha casa. E eu vim empolgadão, cheguei aqui em casa e falei com a minha esposa, falei, vida, vamos montar o box. Ela falou, vamos montar o box com o quê? Eu falei, vamos vender a nossa casa. Ela, você tá ficando louco. Arrepiou na hora. Você tá doido, você não vai fazer um trem desse, não? Vender nossa casa e tal, mas no final a minha esposa, ela me entende, ela pode até não concordar, mas ela confia em mim. E a gente vendeu a nossa casa e montou o box. E o box foi um sucesso. A gente, no início, a gente pegou a nossa casa, o dinheiro não deu, na época peguei 40 mil ainda com agiota, daqueles que não mata. Só cobra. Só cobra. Peguei 40 mil, então eu comecei devendo 40 mil para agiota e não sabia se eu ia ter um aluno. A gente marcou uma aula experimental. Isso sem casa? Sem casa. Vai comigo. Aí, eu peguei, montei o box no dia da inauguração do box. Aí eu fiz a contabilidade, agora um pouco mais esperto, né? Porque já tinha passado um aperto na empresa. Tinha projetado as contas, estava tudo separadinho. Arrumou contador. Contador. E a gente alinhou tudo isso. E eu precisava de 40 pessoas para me pagar todas as despesas que eu tinha, fora meu salário. Isso você já começou com planejamento? Com planejamento. Exemplo assim, ó, a minha meta é essa, mas para me pagar despesa, do 0 a 0 da minha empresa... Sem salário. Eu preciso de 40 alunos só para pagar despesa. Só para pagar despesa, justamente. Aí a gente fez um aulão. Nesse aulão foi muito marcante para mim, porque estava numa fase tão difícil, a gente montando box, todo o dinheiro que tinha era do box, que quando eu fui me tocar, que eu ia começar a dar aula, eu não tinha uma bermuda. Foi no aulão, olhou... Foi no aulão, eu falei pra Miriane, eu arrumando lá em casa, eu falei, nossa, não tem bermuda decente. Eu fui com a bermuda da Miriane rasgada nas pernas. Meu Deus! Era a melhor que tinha, para aquele momento. Cheguei lá pra dar aula, a Miriam falou, sua bermuda tá rasgada. Eu falei, meu Deus. Eu falei, agora vai você mesmo, porque só tem você.
Deu aulão, foi chegando gente, chegando gente. No primeiro dia de aula, matriculou 50 pessoas. Aí eu falei, isso aqui é abençoado, isso aqui é obra de Deus, não tenho o que falar. No primeiro dia de aula, matriculou 50 pessoas. 10 já estavam no lucro ali. Eu falei, nossa, já tá pagando as contas, pra mim já tá excelente. Não, você teve um crescimento de 25% do esperado, porque você precisava de 40. Justamente. Subiu 10, então você ganhou 50, você teve 25% do esperado, que era sua despesa. Você estava com a margem de 25% a mais ali. Aí, isso, pra mim, foi surreal. Aí, a partir dali, eu queria servir. Servir de que forma? Hoje eu vejo que é servir. Antes, não. Eu entrava dentro do box, eu queria dar a melhor aula, eu queria ser o melhor coach, eu queria atender da melhor forma. Um certo dia, a gente foi crescendo, a gente chegou a ter 300 alunos. Ali, a gente foi crescendo de tal forma que a minha esposa chegou em mim e falou assim, ô, você não preocupa com o dinheiro não, que tá entrando não? Só pra você ter uma noção, eu trabalhei 4 anos, eu não sabia quanto que entrava no nosso box, quanto que era nosso lucro. Eu queria entrar ali dentro e dar a minha vida para aquilo ali e ajudar pessoas. Já era prazeroso. É prazeroso, justamente. O dinheiro estava sendo só uma recompensa, não era mais o fator que você trabalhava pelo dinheiro. Justamente. Então aí a minha esposa, eu falava para ela da seguinte forma. Eu falei, olha, você é administradora, essa parte, tá dando lucro? Ela falou, tá dando lucro. Eu falei, então para mim é o que importa. Você tá tomando conta do dinheiro, eu confio em você, eu vou fazer minha parte aqui e esse dinheiro você administra. Porque eu tinha aluno de personal, então eu tinha uma outra renda. Entendeu? Aquilo lá eu falava para ela, ó, aquilo lá é pra gente, paga o que tem de pagar, o que sobrar, compra o que for preciso, eu confio, e entregava aquilo lá para ela. Você tinha outro emprego, na verdade. Você tinha... Eu sou personal, né? Então você executava outra função. Isso, dentro da própria empresa, nos horários que eu não dava aula. Isso, aí o boxe, isso também fortalece muito quem está abrindo um negócio, né? Não viver unicamente da renda única da empresa, né? Porque senão você sangra muito a empresa. Então você já entrou tendo 2 receitas, uma de prestação de serviço sua e uma como empresário. Então você não precisava tirar o prolabore porque a sua de prestação de serviço sua sustentava, já te supria suas necessidades. Justamente. Então acaba que tira um peso, né? Tira uma responsabilidade, a cabeça sua, né? Fica melhor na execução. Justamente. Aí a gente, com o box nesse processo, dando muito certo, graças a Deus, veio a pandemia. Teve que fechar tudo. Onde que teve que fechar tudo, né? Aí começou a cair, ficou difícil. Aí, por isso que eu te falo que a importância da gente ser calejado lá no início, da gente passar por provações, por dificuldades, onde que forja a gente quando tem um momento de dificuldade. Na pandemia, onde que todo mundo falou que era o fim, onde renasceu uma coisa que lá no início, talvez eu questionava, nossa, eu tô sofrendo com isso daqui, a parte de serralheria, onde eu trabalhei de serralheria. Quando entrou a pandemia, fechou todos os boxes, o que eu fiz? Para não mandar os profissionais embora, os coaches que a gente tinha contratado, eu fiz uma reunião, uma live com os alunos e pedi eles que a gente continuaria dando aula para eles online, por videoconferência, e eu ia pegar todo o box, eu desmanchei o box inteiro e fiz kits, por exemplo, um kettlebell, um dumbbell, e fiz kits para todos os alunos levar para casa. Boa. Desmontei tudo o box e falei para eles que eu não ia mandar os coaches embora se eles continuassem pagando e a gente dava aula em casa para eles. E assim, eles concordaram, a gente fez isso, eles continuaram dando aula, e eu, né, tipo, eu não posso ficar ocioso aqui, eu tenho que produzir, sempre com a cabeça de produzir. Aí eu falei, cara, então, pera, tive uma ideia, o pessoal não tem como treinar no box, então eu vou fazer uma gaiola é a parte de ginástica, de pendurar, né, que o pessoal usa para poder fazer pull-up, arm muscle-up. Falei, cara, eu vou fazer um modelo de rack, que é a gaiola, para instalar na casa do pessoal, para vender. Eu fiz um galpãozinho pequenininho em casa e fiz um de teste. Falei, galera, eu tenho um rack aqui para vocês que querem treinar em casa, dá certo. A hora que eu coloquei lá no grupo, um mandou mensagem, 2, 3, 4, eu falei, opa. Já tem esteira de encomenda. Eu falei, pera. Aí eu fui arrumando, fui profissionalizando o hack. Chegou um ponto que, na época da pandemia, eu lembro direitinho, no auge da pandemia ali, o box fechado, eu trabalhando no galpão,
com 50 dias, eu comprei uma Mercedes com o dinheiro dos hacks que eu fazia lá no barracão. Eu tava vendendo pra Goiânia, pra Rio Verde. Eu tava vendendo pra todo lado. Eu comprei uma Mercedes à vista, com o dinheiro que eu tava fazendo no galpão. E os alunos treinando em casa, com os coaches dando aula. E eu falei pra minha vida, tem um dinheiro na minha conta aqui que eu tô fazendo, eu só tô fazendo e jogando na conta. Dá uma olhada isso aqui tá errado. Cresceu muito. Cresceu de uma forma que foi surreal, é só Deus para explicar mesmo. E aí a gente, através daquilo lá, eu vi um potencial, né? Eu falei, gente, isso aqui Tem é um um fato. negócio, isso aqui é um negócio que pode dar dinheiro. Aí foi onde que saiu o Leader Fit. Eu peguei, construí o hack e comecei a alugar. Um hack pequeno. A primeira vez que eu montei o hack, ele quase desmontou, porque eu não tinha muita noção de grande estrutura, né? Então, eu fiz um grande, logo o pessoal subia em cima e balançava. Eu falei, meu Deus, não deixa isso cair, não. Aí, depois disso, eu lembrei da fase, aí já foi um engenheiro, fez os cálculos da ferragem, eu falei, agora vai. Aí, enfim, aí o negócio foi crescendo. Hoje a Leaderfit é uma das empresas referência no país, no ramo de equipamentos para competição. Os melhores atletas do país hoje usam nossos equipamentos, inclusive atletas que já foram até para o CrossFit Games, que é a maior competição do mundo de CrossFit, usam nossos equipamentos para treinar, né, nos boxes. Então, através de uma base, né, que eu falo, talvez lá no início, se eu tivesse não dedicado naquilo que eu aprendi, que é a parte de solda, a parte de corte, lá no início, esse sonho talvez poderia ter sido rompido por conta de uma força de vontade lá no início, quando eu comecei, de ter aprendido. Então, talvez as pessoas, no início da vida, ela começa a ter uma dificuldade. Não, eu não vou precisar disso, não. Eu acho que as pessoas têm que repensar isso, que talvez isso lá na frente vai ser uma oportunidade da sua vida e você pode deixar por conta de uma força de vontade, sabe? Eu acho que em mim eu senti isso, sabe? Eu falei, gente, foi muito bem aproveitado. E hoje, a gente desfez da Black Shed por conta de tempo hoje, por conta da Leader Fit. A Leader Fit hoje chegou no ponto que ela está consumindo muito tempo, muita demanda. A gente está fazendo vários eventos no país inteiro. E eu mais a minha esposa decidiu a passar esse legado para outra pessoa. O que antes era o bico, o que antes era só para você não ficar ocioso na pandemia, virou seu principal negócio. Virou meu principal negócio. Virou o que vai te dar todo sustento e toda a musculatura, então, que você está buscando. Justamente. Boa. E, assim, o curioso, cara, o que te fez voltar para Morrinhos? Foi um conselho? O que deu estado de voltar para a mesma cidade? Porque você podia montar um box lá no Mato Grosso. Cara, então, aí foi o que eu pensei foi que lá em Morrinhos não tem. Então eu falei assim, é novo e lá em Morrinhos não tem. E eu sou conhecido lá. Você já tem credibilidade. Já tem credibilidade. Então, ali pra mim, eu acredito que ia ser, por eu ser do esporte, igual, já joguei futebol, já fui atleta de jiu-jitsu. Então, eu nasci pro esporte. Então, antes de eu ir pro Mato Grosso, eu não tinha condições financeiras de falar assim, não, eu vou fazer uma faculdade. Então, pra mim era impossível eu fazer uma faculdade. Aí eu vi a oportunidade de eu abrir o meu negócio e de fazer a faculdade. Porque aí minha esposa já trabalhava, a gente conseguia ali sacrificar para me pagar minha faculdade. Aí foi aí que Foi aí então que você... eu tinha a oportunidade que eu não desperdiçava nunca. Boa. Eu sabia que poderia ser único. Qual que foi o peso da família em todas essas decisões suas? O peso da família. Você tem uma esposa, exemplo, que estava sempre do seu lado ali. Eu vi que ela sempre teve em todos os momentos. Então, no início, quando eu falei que eu falei que ia vender minha casa, tipo, um teto, né? Uma parte que aí é pesado, tipo, mas eu tinha muita convicção que aquilo ali ia dar certo, sabe? Eu tava muito bem amparado por Deus, por mais que a minha fé naquela época eu não sabia expressar tanto igual hoje, mas eu sempre tive meu pensamento que sem ele a gente não faz nada, e eu tinha sempre ele comigo, do meu jeitinho, ele sabe disso. Mas essa parte pra mim foi mais difícil, de falar assim, eu tava desempregado e ia vender minha casa. E é um negócio que eu não sei se será certo. A insegurança, né, no caso. É, a insegurança. E o fato deles sempre estar do seu lado, isso contribuiu muito na sua vida?
Com certeza. Isso é o esteio. A mulher sábia, está até na Bíblia, edifica o lar, a tola destrói. E a minha sempre me apoiou, sempre me deu força. Quando eu acertei, ela me apoiou. Quando eu errei, ela me apoiou. Ela me puxou a orelha quando foi preciso. Ela me colocou na realidade. A minha esposa, ela é tudo para mim. E tudo que a gente é hoje é graças a nós. Porque a gente complementa um ao outro. Eu sou o peito, que mando o peito e vou desbravando e vou jogando a bagunça para ela arrumar para trás. A verdade é essa. Eu vou desbravando e arrebentando com o peito, ela vem consertando e colocando nos eixos. Eu acho que isso, pra gente hoje, foi um diferencial grande pra gente chegar onde chegou. Essa união e essa parceria. E se você fosse falar para mim dos acertos agora na Black Shed, você está apto a nos dar conselhos. Porque você chegou numa batalha e venceu essa batalha. Então eu vejo que você não somente está apto a crescer, mas você está apto a aconselhar aqueles que estão começando agora. Por quê? Porque você venceu. Você venceu o desafio de uma escassez, exemplo, de uma pandemia. Venceu a escassez de falta de recursos, porque você começou emprestado, 40 mil emprestado. Venceu a escassez de tempo, coragem. Exemplo, quando muitas vezes poderia ser paralisado pelo medo, você teve coragem de seguir adiante, falar, não, vou meter a cara e realmente vou para cima. Quais foram os aprendizados nessa caminhada até agora, de evolução, de crescimento, e o que você tirou de lição? Então, uma das coisas que mais me marca lá na Black Shed foi a questão de que eu errei no início, que eu não cometi o erro, foi na questão de posicionamento com os seus colaboradores. Porque hoje, no meu ramo, os colaboradores é o que gira o negócio. Eu sozinho, no nível que chegou a Black Shed, eu não consigo rodar sozinho. Então, mas a minha esposa sempre colocou da seguinte forma lá dentro. A gente trabalhava, esses colaboradores era como se fosse um membro da nossa família. Então, por exemplo, a gente colocava as ordens, a gente colocava as ordens para eles e gente, como as instruções, as regras, né? Aí colocava as regras, justamente essa é a palavra, colocava as regras e cada um sabia do que tinha que fazer. Então não tinha aquele negócio, por exemplo, de chegar batendo o pé, dando bronca. A gente nunca teve isso. A gente teve um diálogo com todos eles. Colocava metas. E a gente nunca foi o patrão que estava dando bronca a todo momento. A gente deixava eles trabalhar leve. Então, porque aquele ambiente é um ambiente totalmente espiritual. Para quem não sabe, gente, academia não é físico, é espiritual. Foi o que eu aprendi na montanha. Então, eu tenho autoridade para falar isso. As pessoas que estão ali dentro da atividade física, elas querem... O primeiro objetivo dela é o corpo. E o segundo objetivo, que elas não sabem, é o espírito, porque elas querem ali para sair de uma depressão. Ela quer sair dali porque está passando por alguma pressão em casa, com o marido ou com a esposa. Aquele ali é um momento que ela tem para distrair, é um momento que ela tem para despertar, e é um momento que ela tem para ela mesma, não é corpo. Aquilo ali, quem pensa que vai para aquilo ali para cuidar do corpo, está enganado, ela sai dali curada é a alma. Então, depois que a gente entendeu isso, a gente começou a trabalhar dessa forma com os nossos colaboradores. A gente precisa que eles se entreguem de corpo e alma ali dentro, porque eles estão ali para salvar vidas. E realmente esse era o nosso propósito ali dentro, de tirar, por exemplo, já teve pessoas que chegaram em mim, principalmente por eu ser o head coach, por eu ter um contato mais direto, de chegar ao ponto de falar, olha, minha vida a partir de agora acabou, eu não quero viver mais. Aí onde você abraça essa pessoa e fala, não, irmão, vamos pra cima, vamos junto, conta comigo. Então chegou um ponto ali que a gente não cobrava mais padrões de movimentos, a gente cobrava relacionamento. A gente precisa, nossos profissionais se relacionam com nossos alunos de tal forma que a gente vai conseguir ajudar mais do que a parte física. E esse era o trabalho que a gente vem fazendo até hoje, ali dentro da nossa empresa. Eu acho que esse é o ponto que eu mudei de acerto, que foi impactante na minha vida, foi esse, de trabalhar não só com o corpo, mas sim para a parte espiritual, parte emocional. E se preocupar com relacionamento, né? Justamente. Você está construindo relacionamento. Desde o início, desde lá da base, quando eu comecei, né? Que foi gerando relacionamento, amizade, e vai crescendo. Até hoje eu entender que
realmente é isso. Já teve alguma história de superação assim que te impactou? De Superação. pessoas assim que vão pro CrossFit numa situação e depois, a hora que você para, um ano depois, você fala, cara, olha como que esse cara chegou. Isso é o que mais tem lá pra gente. Isso é o que mais tem, por exemplo. Vou te dar um exemplo do feedback de uma aluna. Ela chegou lá no box com vários problemas físicos. Tinha um problema na parte dos membros inferiores, que se ela ficar sem atividade física, ela atrofiava, ela não conseguia andar. Essa pessoa sabe quem que é. Meio que entrevava. Tipo. Entrevava, ela não andava. E ela começou a treinar, foi melhorando. Aí ela passava por momentos ruins em casa, o emocional também atrapalhava e juntava e ficava pior. E chegava um ponto que ela não andava. Aí, o que eu fazia? Entrou a pandemia, não podia treinar. Ela travou. Ela me ligou. Falei, Alexandre, eu não consigo andar, não consigo ir no banheiro. Ela morava sozinha. Não consigo andar, não consigo ir no banheiro. Preciso de ajuda. Eu falei, faz o seguinte, eu vou te buscar aí. Vamos de máscara, tudo arrumadinho. Eu vou te buscar, vou te levar lá na academia. Vou fazer alongamento com você, devagarzinho, a gente vai. E assim eu fiz. Eu buscava ela na casa dela, levava ela pro box, fazia a parte de fortalecimento, até ela começar os movimentos de novo, começava a andar. E ia fortalecendo e ela sarava esse problema dela. Então ela foi uma pessoa que eu falei assim, eu peguei sem condições nenhuma e consegui colocar ela nas condições, pelo menos as condições básicas, que é a pessoa se cuidar própria, né? Então isso para mim me marcou demais a conta. E hoje, um tempo atrás, ela passou por uma outra luta de querer tirar a própria vida. Só que eu tinha liberdade de chegar nele e conversar. Então eu conversei com ela foi desabafou comigo. E eu, com o conhecimento que eu tenho hoje, não só da parte física, né, que a gente fala, mas a parte espiritual que Deus ministra no coração da gente, eu consegui conversar com ela, acalmei o coração dela e hoje ela é totalmente grata por isso. Então acho que isso pra gente não tem nada que paga. Boa. Que paga essa experiência. Então acho que é isso. E agora vamos falar um pouquinho da montanha, né? Vamos falar um pouquinho da sua caminhada na montanha. O que te despertou? Na verdade, você era um cara que sempre estava nas nossas conversas, né? Porque um chegava e falava, o Alexandre falou comigo que se tiver jeito ele quer ir. Aí o outro chegava e falava, cara, você conhece o Alexandre? Ele falou assim, que se tiver jeito, ele queria ir, cara, ele gosta desse trem. Aí eu te encontrei na barbearia, você, não, a hora que tiver uma ocasião lá, se tiver jeito, também quero ir. E a gente encontrou na barbearia, o Cleitinho tinha acabado de ir, né? O Cleitinho, cantor. E o advogado agora, né? Então, o Cleitinho tinha acabado de ir, a gente comentando ali algumas coisas, e você, não, cara, eu também pode vir. E aí o Douglas sempre me falando também da Cia do Corvo. Aí o Douglas, não, vamos... o Alexandre, eu acho que é um cara bom, cara. Albert. Então todo mundo falando, cara. E assim, como que surgiu esse desejo de subir a montanha? Alguém te falou, foi um conselho? Você viu algo que te despertou? Como que surgiu o desejo? O desejo foi que eu vi os comentários de vocês, né, que já tinham subido a montanha, e falavam que aquilo lá era incrível, falava que estava próximo de Deus, e é uma experiência incrível. E por eu estar buscando hoje um relacionamento com Deus, querer ser um homem melhor em casa com a minha família, com meu filho, tenho um filho de 10 anos, eu venho sempre buscando conhecimento para que eu não cometa erros, que talvez eu possa cortar isso e não deixar cometer. Eu venho sempre buscando conhecimento nessa área. Me despertou uma vontade muito grande de ir, mas eu não tinha noção do que era aquilo ali. Inclusive, eu me surpreendi, eu nunca imaginava que era daquela forma. Eu falei, meu Deus do céu, não era isso que eu pensei no início. A mesma sensação do Mato Grosso. Chegou, isso! Chegou no... Parece... E tipo isso, mas quando foi acontecendo o processo, né, que os vozes iam falando, isso não é físico, é espiritual. Não é físico, é espiritual. E eu pensando, meu Deus, o que ele tá falando? O que ele tá falando? Só que quando chegou
num certo ponto eu entendi o que ele estava falando e aquilo lá virou uma chave na minha vida de muitas coisas. Por exemplo, que virou uma chave lá na minha vida, é a questão de querer carregar as pessoas nas costas. Tipo, querer resolver as coisas com o próprio braço. Então, quando eu cheguei lá em cima, porque a gente ajuda muitas pessoas lá dentro, lá na montanha, pessoas que têm dificuldade física. Eu, por ser um atleta, ter um condicionamento bom, ter um corpo bom, eu me sentia útil naquilo lá de falar, não, eu vou carregar. Eu pegava a mala de um, a pessoa não estava dando conta de levar, eu me dá a sua mala, eu levo. Ah, minha água tá pesada, vamos, vem cá, irmão, me dá aqui, eu levo. Chegou um ponto que eu tava com 2 mochilas, água, a minha. Você já não tava... O peso era muito. O peso era muito, da hora que chegou lá em cima, que eu cheguei num lugar onde a gente campou, eu joelhei no chão e falei, não dou conta mais. Eu não dou conta mais. Então aquilo lá pra mim me impactou de uma forma que veio tudo na minha cabeça. Filho, você não precisa carregar nas costas. Você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Você Não é tem com que o braço. confiar, não é com os braços. Aí eu Uau. entendi o que eles falaram lá embaixo. Não é físico, é espiritual. E aquilo lá eu peguei pra minha vida. Hoje eu desci da montanha com uma mentalidade totalmente diferente que eu tinha. Essa foi o primeiro start, foi o primeiro momento que não é com as forças dos braços que a gente alcança qualquer coisa. Ajuda. A gente tem que ser um homem, né? A gente tem que ter uma aptidão física, é necessário, mas eu tinha isso como princípios. Não, eu consigo fazer com as minhas forças do braço. Então, uma dificuldade que eu tinha muito era de demandar serviço. Eu chegava nas minhas empresas, eu olhava aquilo lá e eu não tinha, falar assim, olha, faz o seguinte, faz aquilo lá para mim, porque tá errado. Não, eu via aquilo lá, eu ia lá e resolvia. Então isso mudou de uma forma, da agora para frente, muito grande na minha vida. Então eu já aprendi a delegar, é um trem que eu não tinha muita dificuldade. E na verdade você vai inflando, né? Porque você resolveu. Aí você resolve de novo. Aí você resolve de novo. E aquilo ali você só vai inflando você, né? O eu. Justamente. O eu dou conta, eu posso. Eu consigo. E lá é nosso. Lá família não fica para trás. Então não tem o eu lá. Lá é nós. Nós conseguimos chegar até aqui, né? Justamente. E isso foi provado em mim em vários momentos. Meu Deus, ali, naquela subida ali, eu tive várias experiências que só quem vive, só quem tá lá, só quem tá naquela união ali consegue sentir. Acho que todos os homens que quer ter uma vida em Cristo, que quer ter uma vida boa na sua família, ela deveria passar por aquilo ali para poder tá dando vários starts que vai mudar a vida dela de alguma forma, vai mudar a vida dela. Eu não tenho dúvidas. E eu sei que na sua família ali teve um privilégio de ter você, porque você além do seu preparo físico, você é coach, né? Então sei que ali na sua família você deve ter incentivado outras pessoas muito aí, né? Você deve ter sempre falado alguma coisa nesse sentido, também ter buscado essa superação de cada um ali. O que você acha? Você acha que isso facilitou a jornada? Você acha que as palavras de motivação da nossa família, daqueles que estão próximos, conta muito ou não? Conta. Meu Deus, aquilo ali é surreal. Aquilo ali conta porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O meu amigo da minha família, nos primeiros 100 metros, ele travou a coluna. Ele travou a coluna. Do nada, travou, sentou no chão, não deu pra andar. Outra coisa que eu vi também, que a partir dali, eu não estava fazendo mais por mim, eu estava fazendo por ele. Então, o que foi a minha oração naquele momento? Eu tenho um curso que eu fiz para mim, que não é para mim, que é para ele, que é um curso com Kleber Caiado, lá de Brasília. Boa. Que é um curso de normalização de sistema. Então, ele destravou minha coluna lá. Olha pra você ver. Então, eu cheguei no momento, o cara deitou no chão, travou, não dava conta de andar. Aí o primeiro pensamento que veio na minha cabeça, eu falei, não, irmão, carrega só a mochila. Aí eu falei, calma, não é aí que funcionam as coisas. Aí eu falei, Deus, o Senhor me colocou, o Senhor me capacitou, que o Senhor me usa, para que eu possa ajudar o meu amigo aqui nesse momento. Aí eu usei as técnicas de normalização do sistema, fiz a liberação de pessoas, fiz todo o processo de liberação do glúteo médio, do jeito que estava lá no nosso curso. E ele levantou, ele andou e ele seguiu até no final. Isso foi no primeiro dia. Então, através de mim, Deus me usou para poder
ajudar, né, uma pessoa de alguma forma. Foi esse que foi o meu propósito, esse curso que eu fiz com ele. Então, eu fiquei muito feliz com isso, de eu ter a consciência de parar e pensar. Tipo, antes eu queria carregar a mala e eu com certeza ia carregar ele. Aí não, eu parei e pensei, falei, Deus, o que o Senhor pode fazer por ele, através de mim? Ser instrumento, né? Ser instrumento, justamente. Então eu mudei a percepção de pensar. Você carregar era parte de você. Era eu, Era você. era eu. E você ser instrumento é ele fazendo através de você. Isso, mas depois que a gente começou a subir que eu tive esse entendimento. Antes era eu. Eu ia carregar ele, eu ia carregar a mochila dele, e quem eu vez que eu conseguisse carregar, eu ia jogar nas costas. Mas só que não é assim. Então, isso já foi uma parte que me impactou muito, que eu já consegui fazer diferente e consegui ajudar a minha família na subida daquele topo. Chegou no final, foi muito interessante. Todo mundo dolorido, câimbra numa perna. Aí o pessoal já falava assim, não chamava a equipe médica. Já chamava, Alexandre, tá dando câimbra, ajuda ali, Alexandre. Então, a partir daquilo ali, eu já virei um auxílio, né, com o meu entendimento, para ajudar a minha família. Então, eu fiquei muito feliz em ajudar de alguma forma, para poder as pessoas continuar seguindo no propósito que era legendário número 1. E a gente chegou, graças a ele. O que você deu uma olhada, observando? Você como um cara observador também, o que você observou, assim, entre todos aqueles que estavam ali, que pode ser um mal que acomete muitas pessoas, muitos homens, e que ali pode ser o remédio? Eu tenho vários. Se for para falar aqui, eu tenho vários. Como você falou, eu presto muita atenção nisso, por conta até para mim aprender, né? Uma das coisas que as pessoas que quebra mais as pessoas ali é o orgulho. Orgulho. Porque ali, eu reparei que ali tinha delegado, juiz, médicos, educadores, tinha gente de todos os padrões que pode ter. Teve gente que foi de aeronave própria, que eu escutei. Então, ali, a primeira coisa que quebra é o orgulho das pessoas, de não saber receber ordem. Olha só a ordem. A maior parte da minha vida eu fui liderança, eu fui líder. Então, eu era imponente, eu empoderava as pessoas, eu dava ordem. E eu cheguei ali no momento que eu tinha que receber ordem. E só que aquilo ali, eu fui recebendo ordem, não acatava algumas por conta de esquecer mesmo, né? Falava ali, sempre, nossa, esqueci, deixa eu... Então aquilo ali me tocou, aquela ordem me tocou de um jeito que eu levei pro lado espiritual. Eu acredito que é isso que eles querem. Que a gente entenda que Deus quer falar com a gente, Deus está ordenando e a gente não escuta, que é o propósito de Deus. Então, aquilo ali também foi outra virada de chave para mim, que aquilo ali acabou com o meu orgulho de ter que receber uma ordem, ter que acatar uma ordem, e me levou para o lado espiritual também, porque talvez Deus está falando, o Espírito Santo está falando, e você não está entendendo, não está recebendo aquela ordem, não faz, não é obediente. Então, aquilo ali, eu tive também a conclusão de que a gente tem que ter obediência, sabe? O Espírito Santo está falando, você tem o discernimento ali de entender que você tem que obedecer. Você tem que obedecer. Então, eu acho que o orgulho é a parte que pega para a maioria das pessoas ali. Também concordo. E às vezes assim, o orgulho é algo que está entranhado que você às vezes nem se depara para admitir que é orgulhoso. Você só vai reconhecer que é orgulhoso a partir do momento que você analisa suas ações. Então, se perguntar para muita gente, você é orgulhoso? Cara, não. Eu pensava que eu não era. Não sou orgulhoso. Mas a partir do momento que o cara começa a refletir as ações, principalmente baseado em outras ações, aí ele vê que realmente não. Realmente tem uma semente de orgulho, tem uma árvorezinha crescendo, e a tendência é igual a gente da fazenda sabe, né? Terra que tem muito bacuri, vem aquela planta que vem atrofiando ele, de repente já mata ele, quando você vê tem outra árvore existente ali, e não o bacuri. O orgulho é isso, né? Ele começa com uma sementinha, e vai indo, na hora que vê, ele já tirou todas as características suas e te trouxe uma nova árvore que no início ela não existia. Mas quando você desceu da montanha, o que foi assim, ó?
A gente sabe que a montanha é o começo. 72 horas, ela é só o check-in da montanha. Por quê? Porque a nossa principal montanha começa na segunda-feira, a hora que você volta para sua casa. Essa eu acho que é a montanha que é da vida real. O que te trouxe assim, na segunda-feira, a hora que você chegou, você falou, cara, as minhas primeiras ações precisam ser isso, para me consolidar. E o que agora você tem de intenção de estar buscando para consolidar tudo que você viveu na montanha? Então, quando eu desci da montanha, quando eu vi a minha esposa me esperando, igual a gente falou anteriormente, acontece certas coisas que o orgulho da gente que a gente tem, a gente pensa que a gente não faz nada de errado, a gente não erra, a gente é santo. Mas quando a gente subiu lá e desceu, a gente viu o tanto que a gente é falho em muitas coisas, por exemplo, com criação de filho, com o seu tratamento com a sua esposa. Então, a partir que eu desci dali, eu já tinha um propósito de fazer tudo diferente, porque eu aprendi. Eu aprendi a como ser um homem de verdade, um homem responsável. Um homem responsável, um homem de verdade, não é aquele homem só que coloca o alimento na mesa da sua casa. Aquilo lá é o mínimo que um homem de verdade tem que fazer. Um homem de verdade, ele tem que honrar a sua esposa. Primeira das coisas que eu já fazia, só que agora eu vou fazer com maestria, estou fazendo com maestria, é isso, honrar a sua esposa, honrar o seu filho, honrar o seu pai. Eu aprendi lá naquela montanha também. Por muitos momentos, tem várias pessoas que criticam ou que jogam para cima dos pais. Tipo, o meu pai passou por isso e eu aprendi com ele dessa forma e eu erro por conta dele. Eu acho que o que passou, você tem a oportunidade de quebrar aquilo ali. Eu acredito que para mim quebrou muitas coisas ali na montanha, de ciclos que se passaram e que eu não preciso cometer no meu eu hoje. E os meus filhos também não precisam cometer lá na frente através de mim. E a culpa nem era dos meus pais, era dos avós, e os avós eram dos pais deles. Então, tipo assim, vem arrastando certas coisas na família que a gente vai prolongando elas. Então, a gente tem o poder, sim, de poder falar assim, não, a partir daqui para frente, na minha vida vai ser diferente. Vários testemunhos, por exemplo, de traição lá. Que, tipo assim, meus pais traíam, a minha mãe, meus avós traíam, e eu traía minha esposa. Então, tipo assim, a pessoa chegar e falar, eu parei com isso aqui agora, eu vou quebrar essa maldição que vem na minha família aqui agora e vou viver em paz com a minha família. Então, eu acredito que a descida dessa montanha me transformou e eu quero fazer diferente, não só na minha vida, na vida do meu filho, mas na vida das pessoas que estejam próximas de mim. E sei o propósito que eu tenho agora, porque ali a gente tem um encontro com Deus, eu não tenho dúvida disso, então a presença de Deus naquele lugar é surreal. E eu tenho o meu propósito e eu vou trabalhar nesse propósito agora, que é servir, né, as pessoas e servir o reino de Deus. Então, essa foi o meu aprendizado que eu tive e esse é o meu propósito na descida da montanha pro resto da minha vida. Boa. E família, não abandona a família. Nunca, não dê brecha. Esse negócio da brecha é surreal. A brecha. E a gente aprende muito com isso. Aprende muito. E é algo mínimo, né? Mínimo, cara. Mínimo. Gente, eu não tô dando brecha, você tá assim. Não é algo mínimo. A brecha é simplesmente um espaço de um andar mais rápido que o outro, né? Às vezes, de estar em times diferentes. Justamente. Você já vai colocar uma brecha entre dois corpos ali, vamos falar. Justamente. E ali não pode dar brecha. Família. Esse ensinamento da brecha é muito forte. Muito forte. Muito forte. Realmente muito forte. E Alexandre, se você pudesse me definir quem é o Alexandre, quem que seria o Alexandre? Antes montanha e pós-montanha. Antes montanha, eu era um cara que escorava muito na minha esposa, na questão de quê? Na questão de começar uma coisa, igual eu disse lá no início, começar uma coisa e deixar o resto para ela. Hoje, daqui para frente, quem resolve, quem coloca a cara para bater e quem resolve sou eu. Ela é minha esposa, que precisa da minha proteção. Eu preciso dela, lógico, preciso dela do meu lado, mas para me aconselhar, para me colocar, enxergar coisas que talvez eu não esteja vendo, mas a responsabilidade da minha família, dos meus negócios, são minha. Então isso eu já tomei
partir de hoje isso eu já me apossei disso, inclusive. E eu sou um cara totalmente diferente nos planos de Deus. Então eu acredito que eu sou um cara hoje muito mais espírito do que corpo. Eu tenho toda convicção. Eu tenho toda a convicção que hoje eu sou um cara muito mais espírito do que o corpo, que eu me transformei nessa questão. E sou um cara hoje que quero fazer diferença no mundo, não só nas pessoas que estão próximas a mim. Eu quero dar tudo de mim para mim tentar levar o máximo de pessoas para o reino de Deus, porque sem Ele a gente não consegue. Hoje eu tenho uma sensibilidade muito grande de ver uma pessoa que está precisando de uma palavra, está precisando de um ombro. Hoje, de longe, eu consigo entender isso, chegar nela e colocar ela para cima. Né? Então, para mim, isso é primordial e é isso que eu vou seguir daqui para frente. E é dar a vida pelos nossos amigos. E dar a vida pelos nossos amigos, justamente isso, é a palavra. Isso aí também é um das nossas frases do nosso grito, né? Então isso é surreal. Mas eu acredito que Legendários, as 72 horas, é muito sobre a consciência, sabe? E é a consciência da gente ver algo que era involuntário, muitas vezes você comentando que um traiu, o outro, às vezes ele estava no automático e do lado involuntário. O errado ali passou a ser basicamente certo, ou o errado passou a não ter o peso de errado. Então ele foi fazendo isso, vai que cauterizou que o errado já não tinha o peso mais de errado nas decisões dele. E ali você passa a olhar com as lentes de um filho de Deus, olhar com as lentes, você restaura as lentes do verdadeiro homem. E quando você restaura a lente do verdadeiro homem, o errado, a tendência é ser errado. O cheiro do errado passa a cheirar errado, né? Então, acho que é muito isso. Então, algumas pessoas erravam e nem com a culpa tá errando, né? Agora, eu acho que se ele errar, ele vai ter a consciência plenamente que ele tá errando. Por isso que eu acho que essa decisão de quebrar o ciclo, né? Falar, cara, não vivo mais isso aqui. Isso parou até mim. Isso. Daqui para frente, meus filhos não vão viver, meus netos. Justamente. Você tem o poder de fazer isso. E isso. Se eles modelarem pela minha referência, eles não vão continuar fazendo aquilo que fez lá para trás. E é mudar o ciclo, né? Mudar o ciclo, mudar a jornada, você fazer uma curva. E é sobre isso aí, Alexandre. Eu fico muito feliz, cara, pela sua transformação. Me sinto muito honrado de poder sentar à mesa com você. Uma amizade de tantos anos, né? Só que a gente nunca teve oportunidade de sentar e conversar de forma mais produtiva. Pensando em transformações, sempre que a gente conversava era pensando em problemas próprios, né? Então a gente estava pensando ou no motor estragado meu, ou às vezes a gente conversava ali na oficina até. Eu lembro de alguns momentos que a gente parava ali, esperando você fazer alguma coisa, e a gente comenta a situação dia a dia ali, mas nada intencional. Eu acho que a partir de agora a gente vive uma unidade de intencionalidade. Uma unidade que a gente precisa ser intencional, precisa fazer isso, transformar vidas, restaurar famílias e ser instrumento. É aquilo que você aprendeu. Fazer menos por mim e ser mais instrumento. Mais instrumento por Jesus Cristo, pelo Legendário número 1, aí está entrando em famílias de forma efetiva, né? Porque ele transforma. A gente sabe que nós desejamos a transformação, mas quem tem o poder de transformar unicamente é ele. Então acredito muito nisso. Obrigado por esse carinho, por essa confiança de estar sentado aqui. Espero que eu possa honrar você também, honrar seus negócios por mais vezes. E conta com a gente. Agora a gente é família. Fechou. É nóis. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui à mesa, né, como você falou. Eu queria deixar uma última frase para pais. Você que é pai de homem, imagine que tem uma criança ali observando você a todo tempo. E ele quer ser o mais parecido com você. Então, seja exemplo para o seu filho. Se você quer que seu filho seja um homem digno, um homem próspero, um homem que tem conhecimento da palavra, primeiro isso precisa cortar em você. Você tem que ser o exemplo, para que ele seja igual a você. Se você é pai de filha mulher, pensa que a sua filha tem você como referência de um homem que ela quer casar com ele. Então, quando ela for buscar um homem, ela vai buscar um homem parecido com você. Se você trai a sua esposa, se você é covarde na sua casa, é esse tipo de pessoa
Se você bate na sua esposa, é esse tipo de pessoas que a sua filha vai procurar, porque ela tá achando normal. Então, se você quer ter uma vida, pensar na vida dos seus filhos, seja exemplo dentro da sua casa. Seja um exemplo de fé, seja um exemplo de hombridade, seja um exemplo de homem na sua casa. Porque os seus filhos espelham em você. Essa frase que eu queria deixar aí. Forte isso. Au. Au. Valeu, mano. Tamo junto. Foi bom, foi bom.